Boa tarde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comentou no fim de semana a decisão do governo venezuelano de fechar as fronteiras e impedir que a ajuda humanitária entre no país. Na sexta-feira, o governo brasileiro enviou para a fronteira com a Venezuela cerca de 200 toneladas de alimentos e remédios. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, foi a Pacaraima fazer a entrega. No sábado pela manhã, 2 caminhões conseguiram entrar no país vizinho. Mas no mesmo dia, na fronteira da Venezuela com a Colômbia, 2 caminhões com ajudas foram incendiados. E houve conflitos entre apoiadores e opositores do presidente Nicolás Maduro. Maduro mandou fechar todas as fronteiras e cortou relações diplomáticas com a Colômbia. Por uma rede social, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comentou a decisão. Disse que é lamentável o bloqueio das fronteiras da Venezuela, que impede a chegada de ajuda humanitária enviada pelo Brasil e por outras nações vizinhas. E que não pode deixar de manifestar a preocupação com possíveis consequências dessa situação extrema para os cidadãos que vivem em Roraima. E que o Senado Federal do Brasil está atento e disposto a colaborar com todas as iniciativas que objetivem a solução do impasse de maneira democrática e pelo bem dos que vivem dos 2 lados da fronteira. A votação da reforma da Previdência pode ser concluída em junho. A previsão é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que pretende formar uma comissão especial na Casa para acompanhar os debates enquanto a proposta estiver na Câmara. Em uma reunião de líderes nesta terça-feira, o tema será discutido. Eu acho que pode dar celeridade se essa proposta vai tramitar na Câmara por 2 ou 3 meses, a gente pode adiantar em 30 dias com esse acompanhamento, porque o Senado vai estar debatendo junto com a Câmara todos os pontos polêmicos em relação ao texto que o governo enviou. E poder... Eu acho que aprova até junho, nesse primeiro semestre, no Senado. Se vier da Câmara, em abril, eu acho que a gente entra no recesso de julho com a reforma aprovada. E a proposta do governo para mudar a Previdência Social foi debatida hoje na Comissão de Direitos Humanos. Um dos pontos mais comentados pelos debatedores foi a ideia de que a Previdência tem dado prejuízo. Nós estamos abrindo mão de receitas bilionárias, e aí falamos que tem um déficit. Claro, se eu não cobro e se eu desvio aquilo que vem, eu vou ter déficit. Isso acontece em casa, isso vai acontecer em qualquer lugar. Fora isso, nós temos um déficit gerencial de 190 bilhões de reais por ano, que são os erros, fraude, sonegação e inadimplência. O Refis, ele retirou quase todas as multas, deixou de correção monetária, juros, tudo isso foi sendo... E o resultado final foi um perdão efetivo de 65 bilhões. Me chamou a atenção naquela oportunidade também que os maiores devedores da Previdência Social são os maiores beneficiários dos empréstimos do BNDES. Outra preocupação foi quanto ao impacto das medidas anunciadas. Com um estado de bem-estar social pouco eficiente no Brasil, os mais vulneráveis seriam ainda mais penalizados com as mudanças propostas. Há um ódio contra o estado de bem-estar social. E quando se fala em bem-estar social, parece que a gente está tratando ou sendo socialistas ou comunistas. Eu quero ser comunista como são os alemães, como são os países desenvolvidos. Porque são países em que o capitalismo é extremamente dominante, existe, mas se fala em estado de bem-estar social. Porque a população precisa consumir, a economia precisa girar. E quando você destrói o estado de bem-estar social, você acaba com a economia. Eu sou do Nordeste, muitos e muitos municípios funcionam 10 dias no mês, que são os 10 dias úteis que o INSS paga. Acabou as feiras não acontecem mais, as pessoas não vêm mais aos municípios. Então, a Previdência Social não pode ser vista apenas sobre esse ponto de vista, que é o ponto de vista do gasto. Para este debatedor, a sociedade deve dizer não ao ponto principal da reforma. Segundo ele, a retirada do tema da Constituição. Por mais que eles negociem e ceda, que desistam da aposentadoria de R$400, o que eles querem é retirar da Constituição, porque a partir daí, por lei ordinária, passa tudo. Lembrar que lei ordinária pode ser uma simples medida provisória. Resumidamente, é a mudança de modelo de Estado que, entre aspas, seria a evolução do Estado neoliberal, do Estado mínimo, para o ultraliberal do Estado nenhum. Estado nenhum na sua dimensão de prestador de serviços públicos.
que permite a gente enxergar claramente, terminada essa fase de reformas, a presença de 2 governos no mesmo Estado simultaneamente. Um governo penal e cruel para os trabalhadores e para os pobres, e gerencial e generoso para os ricos e para as corporações. A Comissão de Assuntos Econômicos se reúne nesta terça-feira às 10 horas da manhã para sabatinar Roberto Campos Neto, indicado pelo governo para a presidência do Banco Central. As indicações de 2 diretores do banco e de uma diretora da Comissão de Assuntos Mobiliários, órgão encarregado de fiscalizar o mercado de capitais, também estão na pauta. Os indicados terão de comparecer à reunião desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos e responder a perguntas dos senadores, além de questões do público feitas pelo portal E-Cidadania do Senado. O indicado para presidente do Banco Central é Roberto Campos Neto. Os diretores são Bruno Serra Fernandes e João Manuel Pinho Melo. Ainda na pauta, a indicação da diretora da Comissão de Valores Mobiliários, Flávia Perlingeiro. Se aprovadas, as indicações vão ser analisadas pelo plenário. Antes das sabatinas, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa 2 pedidos de empréstimos com aval da União. Um de 73 milhões de dólares para o programa Fortaleza Sustentável. Outro de 50 milhões de dólares é destinado ao programa Paraíba Rural. Os senadores querem entender as propostas de ministros do governo Bolsonaro. 8 deles já foram convidados para participar de audiências em comissões. A Comissão de Direitos Humanos saiu na frente ao ouvir nesta semana a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. A comissão também convidou o ministro Sérgio Moro para falar sobre o projeto de lei anticrime e o secretário-geral da Previdência, Rogério Marinho, para debater a reforma apresentada pelo governo. O Brasil quer saber em que situação vão ficar os já aposentados e os futuros aposentados. O Ministério da Justiça tem tudo a ver com políticas de direitos humanos. Como eu convidei a ministra de Direitos Humanos, agora eu estou convidando também o ministro da Justiça. E liguei a ele e ele me atendeu na hora e disse que viria sim, só tem que agendar a data adequada. Já aprovamos o requerimento. E nós queremos falar de tudo um pouco, né? Da segurança pública, da violência no Brasil, qual é o projeto, como é que estão vendo, né? Como falei com outros ministros, a violência contra as mulheres, a violência contra o povo negro. A Comissão de Assuntos Sociais quer ouvir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre a rede de assistência médica psiquiátrica brasileira. A saúde mental é algo importantíssimo, você priorizar no Brasil. Então, o Ministério da Saúde apresenta uma nota técnica que isso vai ser retirado. Pelo amor de Deus, como é que eu não posso chamá-lo aqui? Eu nem convoquei, eu convidei, Soraya. Eu convidei, senhoras e senhores da TV Senado, para que ele venha conversar com a gente de forma respeitosa. Ninguém aqui vai tratá-lo mal, mas vamos debater qual é o motivo do Ministério da Saúde tratar a saúde mental dessa forma. A Comissão de Ciência e Tecnologia convidou o ministro da área, Marcos Pontes. Já a Comissão de Educação quer ouvir o ministro Ricardo Vélez Rodrigues e o ministro da Cidadania, Osmar Terra. A Comissão de Infraestrutura convidou Tarcísio Gomes. Além dos 8 ministros convidados, os senadores também querem ouvir esclarecimentos do ex-integrante do governo, Gustavo Bebiano, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Bebiano teria que vir aqui para a gente questioná-lo exatamente sobre as questões de Minas, Goiás e Pernambuco, das candidaturas laranjas, e fazermos mais perguntas para ele, porque evidentemente que ele, deve ter muito a falar. Principal mecanismo de financiamento da educação básica, o Fundeb, tem data para acabar, 2020. Mas 2 propostas em análise no Congresso tentam garantir sua continuidade. O senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, defende que o fundo seja permanente e tenha mais recursos. Ele conversou com a jornalista Renata de Paula. Olá. O Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, é hoje o principal mecanismo de financiamento da educação básica, mas na lei ele deixa de valer em 2020. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renato.
Senador, qual a importância do Fundeb hoje para a educação pública no país? Olha, como você falou, é manutenção e desenvolvimento da educação básica. Educação básica significa dos 0 anos até os 17, 18 anos, ou seja, da educação infantil até o final do ensino médio. Então, educação básica é um conjunto, e isto é o que existe, eu diria, Renata, de mais importante para o Brasil, desenvolver a educação. A gente vai ter um país diferente com uma educação de qualidade, educação que atenda às necessidades do povo. E existem muitos desafios aí também, né? Valorizar o profissional, que se funda de valorização do profissional da educação, educação em tempo integral, né? O grande anseio, né? Para você ter menos despesas, inclusive na segurança, educação profissional também. Então, existe um conjunto de impostos e desse conjunto de impostos, cujos resultados beneficiariam estados e municípios, 20% desses impostos são retirados e colocados numa cesta, para dizer, é um fundo contábil, em que você vai dizer, olha, este imposto, essa cesta é para o Fundeb. E o Fundeb diz o seguinte, 60% desses recursos, no mínimo, são para pagamento de profissionais da educação e os outros 40% para outras necessidades da educação. Como a crise econômica assolou o Brasil, né, e os valores, então, ficaram reduzidos, o que estava dentro dessa cesta diminuiu, né? Diminuiu a quantidade de dinheiro dessa cesta. Então, os municípios estão utilizando 70%, 80%, 100%, 120% para pagamento dos profissionais da educação. Então, existe uma espécie de uma crise também nesta área. Então, precisamos discutir uma das coisas, como colocar mais recursos dentro dessa cesta para que a educação do Brasil vá para frente, que a gente quer um país diferente e isso acontece pela educação. Então, essa cesta vai terminar, né, esses recursos vão terminar agora em 2020, porque a emenda constitucional de natureza transitória era uma emenda de 14 anos. Então, nós queremos discutir muito bem essa cesta de recursos, para que estados e municípios tenham recursos suficientes para manter e desenvolver a educação básica lá na ponta e valorizar quem faz a educação. Mas o objetivo seria dar continuidade ao Fundeb, que ele não se extinguisse em 2020, é isso? Isso é fundamental, né? O Fundeb teve 14 anos de duração, terminando no ano que vem, e a ideia é transformar este fundo de natureza transitória, 14 anos, para um fundo de natureza permanente, né? Só que nós ainda temos que discutir que é um investimento que a gente faz. E há queixas dos municípios também, porque... Mas o que no investimento que tem que se discutir, senador? Sim, nós queremos... Pagamento de pessoal, investimentos na formação, na qualidade da educação? No profissional da educação, no salário, ter escolas reformadas, ampliadas, construídas, né, termos também equipamentos adequados, tecnologia nas escolas, né, a profissionalização desses alunos todos. Então, nós temos que investir na educação. Então, esses recursos todos, a gente tem que pensar, são suficientes para atender a necessidade do Brasil ou precisamos aportar mais recursos? Existem hoje duas propostas em análise no Congresso Nacional, uma na Câmara e uma no Senado, que pretende estender a validade do Fundeb ou torná-lo permanente, né? A da Câmara aumentaria em 30% o fundo, no Senado 50%. O senhor acha viável hoje? Aumenta a contribuição da União, né, para o fundo? Eu penso assim que várias coisas têm que ser analisadas. Uma delas é, sem dúvida, ter recursos para a educação. Outra coisa é a gente pensar onde que esses recursos estão sendo gastos, investidos, dispendidos.
Mas como que isso está acontecendo? Está indo para a ponta, está ficando em atividade meio, na burocracia, está atendendo os objetivos. Não é? Como nós temos um valor no Fundeb, nós temos um valor por aluno. Então, cerca de R$ 3.500 é o valor de cada aluno. Varia um pouco se é em tempo integral, se é uma pessoa com deficiência, se é na educação infantil, mas em torno disso. Então, nós temos que dizer, olha, precisa de mais dinheiro para que esse aluno seja bem atendido. De onde que vem esse dinheiro? Então, nós temos que discutir. Basta dizer que nos CENSES, que são Centros de Ações Socioeducativas para o Adolescente Infrator, no Paraná, hoje, um aluno custa R$ 13.000 por mês. 13 mil por mês. Aqui nós estamos falando de 3.500 por ano. Então, nós temos que investir muito mais aqui para que este aluno não vá para a rua, para a droga, para o crime, né? Então, essas propostas que estão em tramitação são propostas que vão ter que ser muito debatidas, né? Inclusive na Comissão de Educação, da qual eu faço parte, sou inclusive vice-presidente da comissão, e este, eu diria, é um dos assuntos mais importantes na área da educação, porque nós estaremos discutindo a educação básica, que é a educação de todo o povo brasileiro, em todos os seus aspectos, né? Quer dizer, é tudo, né? Profissional, salário, plano de carreira, piso salarial, quanto que um aluno custa, o que tem que ser feito. E se a gente quiser um Brasil diferente, a gente tem que investir nos valores que nós vamos colocar dentro dessa cesta, aqui, né? Usando a figura que eu coloquei, né? Todos os impostos vêm para dentro dessa cesta e a gente tem que ver se isso é suficiente, se isso vai atender às necessidades, né, se está sendo justo para os municípios, né, há distorções, justo para os estados, mas tem que ser o anseio da sociedade. O senhor acha que o Fundeb atual, ele deve mudar após essa discussão? Eu diria... Não só em quantidade de recursos, mas em especificar também a qualidade dos gastos? Eu acho que isso nós temos que analisar o tempo todo, sabe, Renata? Ver se os recursos estão sendo bem utilizados, né? Uma das coisas, por exemplo, quanto que nós gastamos na burocracia, ou seja, na Secretaria de Educação, nos núcleos de educação descentralizados da Secretaria, né? Como é que isso está acontecendo? Mas nós temos que criar caminhos novos também. Por exemplo, eu desejo e acho fundamental que ocorra educação em tempo integral. A gente vai dizer, olha, não tem condições até da estrutura da escola atender um menino ou uma menina o dia inteiro. Mas nós temos muitas iniciativas de muita qualidade, mas milhares de iniciativas no Brasil da própria comunidade, que fazem trabalhos de contraturno, projetos de esporte, de música, de artes, de judô, de karatê, fazer lição, informática. Eu conheço centenas de iniciativas dessa natureza. Então, o que a gente pode fazer? Repassar o recurso, algum recurso, para que a gente faça uma soma de esforços a favor de uma educação em tempo integral. Só que esse debate tem que acontecer também no Fundeb. Então, mais recursos, discutir a qualidade dos gastos, somar, fazer um trabalho em rede, em parceria, para o grande objetivo que é o aluno ser bem atendido. Senador, muito obrigada pela entrevista. As notícias do Senado que você acompanha aqui pela TV Senado, você pode encontrar também nas ondas da Rádio Senado. A rádio faz o Senado presente no mundo todo e com a internet ela leva os trabalhos legislativos e a cultura brasileira a qualquer lugar. Essa história começou para valer em 1997. Antes da FM, o Senado tinha um serviço de radiodifusão desde 1963. Para produzir os 10 minutos a que a casa tinha direito no programa A Voz do Brasil, do governo federal. Em 1997,
uma novidade no ar. Muita gente foi surpreendida, porque dizendo, mas o Senado tem direito a uma emissora de rádio? Claro que sim. Já existiam no âmbito do Executivo a rádio MEC, a Nacional já dentro do corpo da antiga Radiobras, vamos dizer assim. Era só uma questão de requisitar um canal. Eu que já trabalhava na época, trabalhei na Radiobras, 10 anos, de 80 a 90, né? Eu formei em 80 como engenheiro e fui para essa área. Aí vamos lá no Ministério, né, das Comunicações. Com o canal FM, era necessário ter gente qualificada para trabalhar. Em um primeiro momento, a gente contou com a equipe da Radiobras. Na parte de locução, nós tivemos que nos valer da prata da casa. Fizemos uma seleção interna, havia motivação de sobra para isso. Uma equipe motivada deu o seu melhor para que a Senado FM entrasse no ar naquele comecinho de ano. Nós compramos equipamentos a toque de caixa em 2 para 3 meses. Dezembro já estava aqui em Brasília sendo instalado. O pessoal trabalhava por prazer. Como a gente fala aí nas empresas privadas, vestindo a camisa do Senado, né, para as coisas darem certo. Surgiu Marcos Coutinho Castelo Branco, filho do Castelinho. Surge um dia na emissora e disse assim, olha, eu queria colaborar com vocês. Eu digo, como? Ele disse, eu tenho um acervo que eu considero ótimo, de bossa nova, enfim, ele tinha muito bom gosto. Fevereiro de 1997, entrava no ar a Rádio Senado. 3 anos depois, ela começava a operar em ondas curtas, alcançando ouvintes no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas a operação em ondas curtas chegaria ao fim em 2012. Foi o tempo, então, que a Senado FM começou a operar em outras 9 capitais. A internet se popularizou e as redes sociais trouxeram uma interação ainda maior entre a emissora e os ouvintes. Hoje, por meio da Rádio Agência, programas são reproduzidos por emissoras em todo o país. A gente já tem hoje 2.200 emissoras no Brasil, em todos os estados do Brasil. Ela pode escolher pelo tempo daquele conteúdo, se ela quer preencher a grade dela com um conteúdo de 5 minutos, ela filtra aquilo, só vai aparecer aquele conteúdo de 5 minutos. Se ela quiser conteúdos maiores, ela tem também. Se ela quiser por temas, por assuntos de economia, meio ambiente, saúde, ela também pode selecionar por isso. Ao longo desse tempo, cantores e compositores visitaram a emissora e deixaram sua marca. Aí chegou aqui, entre outros, o Alceu Valença, me lembro que ele foi um dos primeiros. Aí eu chamei ele e disse assim, deixa uma dedicatória aqui no concreto para a gente. E inaugurei isso para quebrar o gelo. 22 anos de Senado FM. Mudaram as tecnologias, o contexto social e político, modas e costumes. Só o desafio é o mesmo. Falar com o maior número de pessoas no Brasil inteiro, contar para o maior número de pessoas o que acontece dentro do Senado de uma forma imparcial, apartidária. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.